Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E mais uma manhã, mais um dia, o Senhor fala ao teu coração. Para de ficar chorando, para de ficar sofrendo. Levante-se, reaja, não aceite essa afronta que está sobre a tua vida. Não se sinta o pobre coitado, não se sinta a coitadinha, porque há um Deus que peleja por você, há um Deus que vela por você, há um Deus que cuida de você. Então está na hora de você começar a reconhecer, a valorizar essa presença tão preciosa que todos os dias fala com você. Amém? Você que está me ouvindo agora, que parou para escutar o Levando a Palavra, é Deus falando com você. Então você precisa acreditar que isso aqui é verdade. Não são as palavras da pastora Rebeca, não. Mas é a palavra de Deus para o teu coração. Olha que diz no livro do profeta Samuel. Preste bem atenção. Abra os teus ouvidos, porque Deus ele está falando, mas Ele quer te dar mais clareza de sua palavra para que você compreenda, se posicione e mude o quadro, a história da sua vida. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 3. Todos os anos, Elcana subia da cidade até Siló, para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Elcana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntou Elcana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Até aqui. Queridos, perceba a afronta de Penina. Elcana possui essas duas esposas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa história. Mas é muito importante trazer aqui uma lição grandiosa, porque muitas das vezes você também pode se encontrar ou estar passando nessa situação de afronta. Elcana tinha Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas infelizmente Ana não. E se você não percebeu, note que o próprio Deus fez Ana estéril. E tudo que Deus faz, tudo que Ele permite, há um grande propósito. E muitas das vezes, por estarmos passando por grandes lutas, tristezas, ou enfrentando os problemas, nós não conseguimos compreender o propósito do que Deus tem para nós e o porquê Ele está permitindo tal situação. A verdade é essa. Assim estava Ana. Ana estava sendo afrontada pela sua rival. Ana estava sendo zombada devido à sua situação. Penina provocava Ana todos os dias era a mesma coisa, Penina provocava. E o pior, quando elas iam para a casa do Senhor, ela fazia a mesma coisa. Que terrível, né? E a única coisa que Ana sabia fazer era chorar. E não somente chorar, ela ficava sem comer. Ei, queridos, vocês que estão me ouvindo aqui, em momento de afronta, em momento de zombaria, não é momento de se retrair, não é momento de ficar borocochô, ou ficar sem comer, fazer greve de fome, ou só chorar, ou se trancar em um quarto, não querer ver ninguém.
Pare, que isso daí não vai resolver o teu problema. Para, porque é isso que o inimigo quer que você faça. Se retraia, se exclusa, que você fique dentro de um quarto escuro, sem nenhum tipo de contato, que você se isole. Essa jogada do inimigo é maligna. Não caia nesse jogo maligno. Mas teve uma hora que Ana se levantou. Se você observar no verso 9, Ana dessa vez ela fez diferente. Ana se levantou. Ana lembrou que ela também servia a Deus. Ana lembrou que ela também adorava a Deus, que ela era filha do Deus vivo. E Ana se levanta e ela entra no templo para orar. Olha que Ana estava muito angustiada. Ana chorava muito, mas mesmo assim, Ana foi para o templo orar. E que Deus aqui nos ensina. Se levanta. Em meio às afrontas, em meio a essa zombaria, esse descaso, esse desprezo, esse desdenho que estão fazendo ao teu respeito, se levanta. Tá te machucando, tá te fazendo chorar, tá te fazendo sofrer. Se levanta e vai para o templo, vai para a igreja, vai para a casa do Senhor, mesmo chorando, mesmo angustiado, vai orar, porque Deus ele vai ouvir a tua oração. Assim Ana fez. Ana começa a orar. E nesse desespero, nessa angústia, nesse pesar, Ana ela faz um voto ao Senhor. E ela entrega algo que ela nem tinha ainda. Olha que mistério. Ana entrega algo que ela não tinha para Deus. Faça um voto com o Senhor nesse dia de hoje. Entrega aquilo que ainda você não consegue ver com os olhos carnais, mas que você já contempla. No mundo espiritual, aquilo que está te fazendo sofrer, entrega ao Senhor, já fazendo um voto, consagrando a Ele. Foi isso que Ana fez. Ana pediu a Deus um filho, homem, especificou. E diz que se o Senhor desse para ela um filho, que o Senhor daria ao Senhor novamente. Que ela dedicaria o seu filho ao Senhor. Não deixaria o cabelo nunca ser cortado. Também isso aqui tem a ver com o voto dos nazireus, o voto do nazireu. Então ela consagrou o seu filho antes mesmo de nascer ao Senhor. Consagre aquilo que não existe, aquilo que é motivo da tua dor, aquilo que é motivo do teu desprezo, aquilo que é o motivo da tua humilhação, aquilo que as pessoas têm te feito ou têm feito você sofrer. Já consagra a Deus, que se Deus te der, você vai entregar para o Senhor. Você vai oferecer para o Senhor. Eu não sei o que é que está te causando dor. Eu não sei qual foi a área que Deus te fez estéril. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor. E se de repente as peninas da vida têm se levantado te zombando, te fazendo chorar, te humilhando, vá para a casa do Senhor. Vá para a igreja. Vai para o templo, vai para a adoração, vai para a oração e se derrama já fazendo o voto que se Deus mudar a tua sorte, se Deus mudar a tua situação, se Deus te entregar o que você tanto espera, o que é a causa da tua humilhação, da tua dor, do teu desprezo, que você vai entregar ao Senhor, se o Senhor conceder o pedido do seu coração. Ana entendeu que o voto também tem poder. Nós falamos ontem sobre o poder do clamor. O voto também tem um poder muito grande de manifestar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Ali ela fez um voto bem verdade que o sacerdote não entendeu, porque ela só falava de espírito. Ela estava somente orando pelos lábios, movia os lábios. E não havia palavras ou som que saísse. Então, infelizmente, o sacerdote que estava ali não compreendeu. O sacerdote que estava ali julgou Ana, achando que ela estava bêbada. Mas o que eu acho lindo aqui foi a simplicidade de Ana ao responder ao sacerdote que ela não estava bêbada. Pelo contrário,
que ela estava derramando o seu coração diante do Senhor, que era a sua maneira de mostrar a sua tristeza. Se tem alguém te criticando, alguém que diz que é do Senhor, que é de Deus, e não está compreendendo a tua forma de adorar o Senhor, a tua forma de fazer a entrega a Deus, e está condenando aos seus olhos humanos, não tenha raiva não. Não leve para o coração, seja humilde, igual a Ana. Diga que é a sua forma de adorar a Deus, que é o seu jeito de louvá-lo, que é assim que você se expressa com dores, o seu sofrimento, é assim que você se manifesta diante do Senhor. E aquela humildade que Ana apresentou trouxe para ela o liberar de Deus sobre a vida dela, porque quando ela falou, o sacerdote compreendeu e disse: ah, tá, nesse caso, então vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, porque querendo ou não, Eli, por mais que ainda não compreendesse algumas coisas ali no natural, no espiritual, ele foi alguém levantado por Deus, foi alguém que Deus levantou como autoridade, e por ser autoridade ele tinha sim esse respaldo de liberar a palavra profética sobre a vida de Ana, e a palavra foi liberada. E Ana se alegrou muito, Ana recebeu aquela palavra que ela ficou tão grata, que mudou o jeito de viver, o jeito de pensar. Ana voltou e começou a se alimentar. O rosto de Ana já não estava mais com aquela tristeza, porque a confiança já havia entrado em seu coração. O Senhor está falando para você que quando você fazer o voto diante de Deus, entregar esta causa diante do Senhor, saiba que Deus já ouviu e Deus vai conceder segundo a sua vontade. Você precisa confiar. E essa confiança vai expressar na sua vida a sua forma de ver as coisas. Você já não vai ver mais o problema, você já vai ver o resultado, a solução. Sua aparência já não pode ser mais de pobre coitado, de coitadinha, de a desprezada, né? A envergonhada ou envergonhado não, já tem que ser de alegria, na confiança que o Senhor já fez. E na manhã seguinte, quando vai olhar ali no verso 19, toda a família de Ana se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor. E depois eles voltaram para casa em Ramá, né? Que eles moravam em Ramá. E nesse dia Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Deus ouviu a oração de Ana e concedeu o desejo do seu coração. Então, muitas das vezes, Deus está permitindo situações de esterilidade na sua vida para provocar em você o inconformismo com a situação e se levantar diante de Deus, dando basta nessa afronta, dando basta nessa situação, mas dando basta não na carne, no espírito, orando, se consagrando, falando com Deus, fazendo voto a Ele, sendo simples, sendo humilde, e aí Deus te honra. Aquilo que você fala em silêncio com Deus, Deus ele te honra no meio do povo, Ele te honra em público. Se você recebe esta palavra, coloca aqui nos comentários: eu recebo. E se ainda não se inscreveu já, se inscreve também. Compartilhe essa mensagem para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Seja um missionário do Levando a Palavra, em nome de Jesus. Fecha teus olhos que eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Quero fazer diferente agora. Só baixa a sua cabeça onde você estiver. Fecha teus olhos, coloca a mão no coração. Nosso Deus, nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te louvar, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua bondade, e porque o Senhor não nos olha como os homens, o Senhor nos olha com um olhar de amor. E tem coisas que o Senhor promove, tem coisas que é o Senhor que permite, na intenção de nos levantar, na intenção de mudar a história, nos impulsionando a dar um basta na esterilidade, na escassez ou nos problemas que aparentemente não são resolvidos. Aqui tem um povo, Pai, que ora comigo, que crê no Senhor,
que de repente está passando por afronta, passando por humilhação, por zombaria, por descaso, estão passando por uma esterilidade, mas estão orando aqui. E se essas pessoas entenderam esta mensagem, estão te oferecendo aquilo que nem bem chegar em suas mãos, mas pela fé, estão fazendo um voto com o Senhor, eu quero liberar uma palavra que vem não somente do teu coração, Pai, mas que vai de encontro ao coração desta pessoa. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu libero isto sobre a tua vida, que se estiver alinhado conforme a vontade do Senhor, se for bom, se for agradável, se louva a Deus, que o Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, que Ele te conceda a sua petição, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Fique com Deus.